Acabou a primeira temporada de Demolidor Renascido, né? O Demolidor da Disney Plus, que primeiramente era um reboot completo do da Netflix, e depois a proposta final era, na verdade, ser uma continuação da Netflix, só que já tinha boa parte da temporada gravada, né? E a gente acabou com uma salada de proposta aí, uma mistura completamente desconjuntada, mistura essa de uma série episódica, com um caso por semana ali, com uma série que gostaria de ter ali um slow burn, né? Que gostaria de trabalhar melhor seus conceitos, episódio a episódio, e que a série tivesse um grande propósito. Parece, sei lá, quando tem uma pizzaria que você ama muito, que você pede aquela pizza de pepperoni e ela sempre é feita com muita paixão, com muito amor, e você come aquele pedaço de pizza de pepperoni, nossa, se deliciando, só que de repente troca a gerência da pizzaria e aí eles começam a usar uns ingredientes um pouco mais sem graça, um pouco mais básicos assim. Aí você vai lá, come a sua pizza de pepperoni, ela ainda é uma pizza de pepperoni, mas ela não tem mais o mesmo gosto, ela parece meio sem sal, não tem muita personalidade, né? E pra mim é meio que isso que aconteceu aqui com esse Demolidor meio PG-13 aí, e fica essa impressão de desperdício, né? De, pô, que saudades da antiga gerência, entendeu? Mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso durante o vídeo. Oi, eu sou o Lucas e se você curte esse universo de cinema, séries, quadrinhos, super-herói no geral ou mais alguma coisa que permeia aí a cultura pop, se inscreve no canal que eu tô confiante que você vai curtir os conteúdos. E já tô te avisando aqui que esse vídeo vai ter spoiler, mas bora lá. Assim como no episódio 7, se eu não me engano, onde o Demolidor fala pra Heather que a vida dele parece meio falsa, que não parece muito real, e a gente vê que isso aí são meio que os roteiristas falando, pô, não tá muito interessante isso aqui. Aqui a gente vê o Matt confundindo a Heather com a Karen, que é por causa dos remédios pesados e tal, mas a gente sabe que é porque o personagem se importa mais com a Karen, assim como a gente, como espectador, se importa muito mais com a Karen Page do que com essa Heather aí bipolar das ideias aí, que a gente vai ver mais pra frente, faz uns negócios completamente aleatórios. A gente vê nisso um roteiro do Darião que pede desculpa a cada chance que ele tem por quem tava fazendo essa série antes dele, né, os episódios 2 a 7. E realmente é uma diferença monumental de qualidade, ainda que pra mim não chega aos pés da qualidade da Netflix, mas pra ser justo também, ele teve que pegar o bonde andando e consertar o que dava, né. Então vamos ver na segunda temporada se ele consegue colocar de vez esse trem nos trilhos aí. A gente vê que faz muita falta esse desenvolvimento que esses personagens não tiveram. Pô, como eu queria me importar com a história daquele comissário de polícia tadinho, que ele era bonzinho, queria fazer as coisas direito, mas que no final acaba perecendo pelas mãos do Fisk. Pô, como eu queria me importar com a jornada da Heather, né, e que fizesse sentido ela ir trabalhar pro Fisk no final da série, mas durante 7 episódios que parecem mais fillers da temporada, a gente não teve desenvolvimento nenhum, eles só eram NPCs pra fazer a trama andar, como eu disse no meu último vídeo. Então a história deles fica meio que sem sal, sem tempero, sem importância, sem substância, sem desenvolvimento. E com isso também a gente percebe que os episódios 8 e 9 serviriam muito melhor como um episódio 2 e 3, porque eles não têm fim, é uma série que não consegue terminar justamente por causa desses remendos, cara. Os episódios 2 a 7, com talvez exceção do caso do Tigre Branco, do Hector Ayala, são completamente inúteis ao final da temporada. De novo, fica esse sentimento aí de, pô, que desperdício. Mas eu já falei bem mal no outro vídeo sobre os episódios 2 a 7 não parecerem parte de uma série, né, não fazerem parte de uma continuidade ali, que era a proposta do primeiro episódio. Então agora eu tenho que falar dos episódios 8 e 9, porque assim, eles ainda não são o show da Netflix, eles ainda não são a obra de arte que a Netflix propunha. A gente tem um desenvolvimento mais ou menos ali da história do Poindexter, mas ele, de novo, só aparece na série pra ter uma cena bonita em azul, fugir da cadeia, numa cena bem legal, inclusive, que ele foge do presídio, é muito boa a cena. E aí ele chega lá naquela festa do Wilson Fisk, que o Matt Murdock tá lá, ele erra o tiro, o mercenário, o Bullseye, ele erra um tiro, ou o Matt defende o tiro, enfim, mas ele nem tenta uma segunda vez e desaparece pelo resto da série. Então o Bullseye, assim como alguns personagens dos episódios 2 a 7, ele aparece no episódio 1, no episódio 8, pra mover a trama. A gente fica meio sem substância ali pra esse personagem tão interessante e até um pouquinho controverso, que, cara, ele errar um tiro ali é muito esquisito, né, do personagem. De novo, já que ele foi até ali pra concluir essa missão de detonar o Wilson Fisk, ele não ter tentado uma segunda bala é absurdo. E é uma direção que eu sinto que ela se aproxima um pouquinho da do Zack Snyder, essa nova. I don't really like slow motion that much.
Não no sentido de escrita e tal, mas no sentido de querer dramatizar muito algumas coisas, de fazer umas montagens meio sem propósito, de usar música indie punk enquanto tá colocando uma fotografia mais coloridona, mais bonita e bem visual, assim. Esse é um episódio que tem um visual bem trabalhado, que colocam ali uma montagem muito bonita, mas que, por exemplo, no episódio 9 tem uma montagem de Killing Me Softly, enquanto o Buck vai até o hospital do Matt Murdock e é cheio de câmera lenta e tudo mais, só pra mostrar que o Matt fugiu do hospital, que é uma coisa que todo mundo sabia que ele ia fazer. É bizarro. Tá, essa cena em câmera lenta com Killing Me Softly também tem a ver com o apagão na cidade, mas a montagem em si é sobre o Buck indo atrás do Matt meio que pra nada, já que todo mundo sabe que ele não ia conseguir derrotar o Demolidor, né? Ele é o Wesley britânico, então ele não ia conseguir derrotar o Demolidor sozinho, né? É óbvio. E além disso, por que eu falo de Zack Snyder, né? Porque eu tô sentindo que é um texto e uma direção que acha que ter sangue e falar palavrão é coisa de adulto. A gente vê muito bem isso pelas cenas mais viscerais, assim, né? Principalmente com o Justiceiro ou com o Wilson Fisk. É uma galera que acha que só ter sangue, ter uma fotografia com color grading e colocar palavrão no texto faz disso uma série adulta. Quando não. Na verdade, assim como nos últimos filmes do Zack Snyder, faz parecer que é um adolescente querendo sentar na mesa dos adultos. E aí ele acha que o que torna ele adulto é falar palavrão, ser Ed, falar umas besteiras, falar sobre violência. E não é isso, né, cara? A gente sabe que uma conversa de adulto ali, principalmente quando a gente tá falando de série, filme, audiovisual em geral, normalmente ela tem uma semiótica, ela tem camadas mais interessantes. Apesar disso, o aceno que a gente tem em cenas do Matt com o Justiceiro são bem legais. As cenas são interessantes e tudo mais, entre eles. As cenas de ação eu não gostei de novo. Um dos diretores, se eu não me engano, é de Cavaleiro da Lua, e as cenas de ação de Cavaleiro da Lua são bem ruins, né, bem picotadas, até porque eles deixam o personagem apagado durante a maioria dessas cenas. Em Demolidor Renascido não é diferente, a gente tem várias cenas bem picotadas ali. Como eu disse, acontecem coisas bem viscerais ali, é sangue voando, é tripa voando, não sei o que, é tudo picotado. E o pior, ainda que justificado, é uma cena que não tem iluminação nenhuma e é muito difícil de ver o que tá acontecendo. Eu sei que eu reclamei do Demolidor lutando durante o dia contra o Mills, mas o que eu quis dizer sobre a iluminação é sobre ter uma fotografia que faça você enxergar o que tá acontecendo. Lá tá tudo escuro, meio cinzento assim, meio que com o color grading desaturado. É um pouco esquisito de ver, porque a gente comparando com qualquer uma das duas séries, seja Demolidor, seja Justiceiro da Netflix, as cenas são bem mais pobrinhas, elas são muito picotadas, toda cheia de slow motion, como o Zack Snyder. Eu tô falando, esse diretor de Cavaleiro da Lua não me passou confiança, mano. Ele botou muito slow motion nas brigas, cara. Acho que ele é um fã do Snyder, viu? De qualquer forma, o Matt com o Frank tem muito potencial pra próxima temporada e com certeza o Jon Bernthal vai aparecer bem mais essa segunda, já que tem um aceno bem interessante sobre o progresso dele ali numa pós-crédito. E agora, sendo uma série completamente do UCM, a gente tem um problema bem grande em apagar completamente Nova York, porque 90% dos heróis da Marvel moram em Nova York e não aparecer nenhum deles tentando ajudar a cidade durante aquele caos absurdo que tá rolando é meio cômico, é engraçado, cara. É difícil de ver até. Mas enfim, isso provavelmente é um problema de orçamento, né? Porque já tava estourado com certeza com as regravações. Cara, bem pobrinho, quase um mendigo. E eu até prefiro que eles não apareçam, porque não é só um Deus Ex Machina pro público se distrair e não falar que essa série foi um completo Frankenstein, né? Todo mundo ia ficar tipo, gente, Homem-Aranha, o Capitão América em Nova York, uau! E todo mundo ia esquecer que a série foi um Frankenstein absurdo. Está vivo! Enfim, e a série acaba como basicamente deveria ter começado, com o Fisk voltando a ser o Wilson Fisk mafioso e prefeito mafioso, e com o Demolidor voltando a ser o Demolidor. Porque dá a impressão de ser uma série inteira de filler, que não tem importância nada do meio dessa temporada. O desenvolvimento que a gente vê são nos episódios 1 e 9, principalmente. No 8 um pouquinho, mas não tanto. Então a gente vê basicamente um episódio 1 e 2, ou 1, 2 e 3 de uma série, e aí acaba e fala, continue no próximo episódio, vem aí na Globo, cara. É difícil. E além de tudo, como o episódio 1, ele termina com uma montagem com color grading em coloridão. É o Demolidor PG-13 do Zack Snyder, cara. E além disso, a gente vê o Demolidor falando, eu preciso de um exército. Aí ele entra no bar da Josie e vê um chato do Cherry, a policial chata, uma galera da polícia que ninguém conhece. Pô, ele falou, precisamos de um exército. Eu falei, meu amigo, ele vai chamar Jessica Jones, Luke Cage, Homem-Aranha. Até o ruim do Punho de Ferro da Netflix ele vai chamar. E não... Ele chama o Cherry, o bobo do Cherry, né? A versão ruim do Marrone. Aquela policial também que não tem desenvolvimento nenhum. E uma galera
Além da Josie, uma bartender e uma dona de bar. Mas enfim, uma coisa que eu realmente não gostei dessa série, eu falei dela pra todo mundo, não, espera, Luca, vai rolar. Eles estão trabalhando, porque o Matt, ele não se sente merecedor de entrar numa igreja. Ele não citou mais nenhuma vez a religião dele, cara. Ele citou, tipo, eu acreditava em Deus. Isso indica que você não acredita mais? Você é o Demolidor, cara. Você é o Matt Murdock, o Demolidor. Você é um personagem católico. Você trabalhou isso durante 3 temporadas. E você tá falando que é uma continuação. Então você não é pra perder essa religião assim do nada, cara. Você perdeu seu amigo, você derrubou o Bullseye do telhado. Você sente que por causa disso você não é merecedor dessa religião, da graça de Deus e tudo mais. Só que eu esperava que fosse trabalhado isso de volta durante a temporada. Tem acho que um episódio que ele passa na frente de uma igreja e escuta uma missa. Tem outro episódio que ele cita uma oração e que ele tá voltando a ser religioso. Mas é exatamente como eu imaginava, a Disney não vai encostar em religião, mano. Isso é ridículo, cara. Você tá pegando uma série que supostamente é uma continuação de 3 temporadas, onde o seu personagem principal trabalha essa religião. Ele é um católico bem fervoroso e ele fica dividido se ele deve ser ou se ele não deve ser católico, se ele é merecedor ou não dessa religião. Foi trabalhado durante 3 temporadas. Você não pode dar a desculpa de estar trabalhando isso de novo, cara. E a gente sabe que essa é uma desculpa pra não querer tocar num assunto que provavelmente é polêmico pra algumas pessoas. Caraca, véi. O personagem é assim. As melhores versões dele são assim. Não dá pra você simplesmente ignorar porque você não quer tratar de religião na sua série, mano. Porque você quer ser um produto blend de uma caixa de sucrilhos, fast food, e quer que ele seja plastificado e que todo mundo goste. Quem não gosta do Matt ser católico, o problema é dele, mano. O personagem é assim, cara. É inacreditável, é inacreditável. Como eu disse no outro vídeo também, eu imagino que a segunda vai ser bem melhor, vai ser muito mais concisa, cada episódio vai conversar um com o outro, vai ter um desenvolvimento, mas eu ainda acredito que provavelmente eles vão ser covardes a trazer a religião do Matt. Acho que eles não vão tentar trazer mais muito do que isso, que foi trabalhado na primeira temporada. Espero que eu esteja errado, mas assim, eu vou assistir a segunda temporada, provavelmente vai ser divertido, vai ser um produtão ali, um fast food nota 8, nota 7, enquanto essa temporada foi uma nota 5, 6 por conta do remendo que foi, e claro, porque depois do remendo não conseguiram nem terminar a série, né, terminar a proposta dessa primeira temporada, e deixaram como tudo que a Disney faz, mais um vem aí, mais uma cena pós-crédito pra gente ficar, nossa, o que vai rolar? Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou dessa primeira temporada, e deixa seu like, tamo junto, tchau!